Oiê! Bem. Quanto tempo, né, gente? Uma correria danada. Nossa, essa plataforma para os alunos está deixando a gente de cabelo em pé. Estamos trabalhando demais da conta, mas tudo por uma causa nobre. Então vamos lá. Atendendo a pedidos, um vídeo somente com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Tá bom? Fiz exclusivamente para todos que pediram, porque todos os outros vídeos meus eu dei uma misturada realmente. Eu falei sobre as diretrizes, falei da BNCC. Então agora resolvi fazer para atender a pedidos, tá bom? Mas está completíssimo. Tirei completo, coloquei tudo o que podia colocar das diretrizes aqui nesse vídeo, tá ok? Então, vai logo dando seu like. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. É aquela troca. Eu te ajudo e você me ajuda. Beleza? Ah, comenta também, hein? Bom, gente, para começar, a diretriz ela traz vários conceitos. E o primeiro, ela fala sobre educação infantil. O que é a educação infantil? É a primeira etapa da educação básica. Bom, isso todo mundo sabe, né, gente? E ela é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Bom, gente, então lembra que esse vídeo aqui, as diretrizes aqui, está falando um pouquinho da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica. Vocês sabem que o Estado ele tem o dever de ofertar a creche, mas ela não é obrigatória, ela é gratuita, mas não é ainda para todos os alunos. Só que nos documentos oficiais, pelo menos 50% das crianças desta idade de creche devem estar nas creches, né? E o governo tem que ir ampliando esta oferta. Então, a educação infantil é de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, né? Pode ser em jornada integral ou pode ser parcial. Hoje em dia nós temos muito parcial, né, gente? Regulados e supervisionados pelos órgãos competentes, é claro. E a diretriz, gente, ela está fundamentada na resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. Ela é documento de 2010 e foi aprovado nessa resolução aqui de 2009, lá em dezembro, no finalzinho. E o próximo conceito, porque como eu falei, nós temos vários conceitos, é de criança. O que é criança? Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Esse conceito, ele está bem longo, né? Para a gente, nosso conceito de criança das diretrizes, ele é um conceito longo, porém ele é de fácil. Por quê? Nós sabemos que a criança é um sujeito histórico. Ela pode estar entrando lá na creche com 3 meses, mas ela já tem uma história. Ela já tem 2 ambientes de convívio, que é a própria casa onde ela mora
e a escola, né? 2 grupos sociais ela já convive. E claro que a criança, além de ter história, ela tem direitos, né? E nas interações e nas relações que ela vai construindo a sua identidade pessoal. E aí você vê todas essas questões que ela faz. Tudo isso brinca, imagina, ela faz isso tudo construindo sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura, não é? Dentro da comunidade que ela está inserida principalmente. E qual é o conceito de proposta pedagógica? Ou projeto político pedagógico? É o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. É elaborado no processo coletivo com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. Então, também chamado PPP, né, gente? Que está dentro, todas as escolas têm. Muitas escolas a gente sabe que não foram os professores, o diretor e a comunidade escolar que construiu, que às vezes foi algo que foi copiado, mas a gente sabe que tem que ser o quê? Construído pela própria escola, né? Quem está envolvido? Como alguém de fora vai saber o que acontece naquela escola? Como é a comunidade? E a concepção da educação infantil? Então, matrícula e faixa etária. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas no ensino fundamental. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para matrícula no ensino fundamental. As vagas em creches e pré-escola devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Jornada. É considerada educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas diárias e o tempo integral com a duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. E quais são os princípios? Bom, as propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios: os éticos, políticos e estéticos. Os éticos são da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Cada comunidade, cada escola tem a sua própria identidade, então tem que ser respeitada. E os princípios políticos, que são dos direitos da cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática. No caso, gente, o exercício da criticidade. Ah, vamos lá, a criança tem nem 1 ano tem e ela já vai ser crítica? Então aí que a gente tem que observar. Por quê? Quando nós estamos falando em educação infantil, nós temos os responsáveis pelaquela criança. Então deve ter uma parceria, porque a crítica da mãe é uma observação da criança. E claro, isso tudo respeitando a ordem democrática, né, gente? E os estéticos? Da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, esses estéticos, a escola tem que estar bem estruturada, bem determinada, porque a liberdade de expressão ela é completamente diferente nas manifestações artísticas e culturais. Então, tem que tomar cuidado do bebê que veio lá de outro estado, de outra cidade, inclusive, ou até da mesma cidade, porém de outra comunidade. E nós temos que respeitar essas manifestações artísticas e culturais.
E a concepção de proposta pedagógica. Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. E como que vai cumprir essa função sociopolítica? Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Foi o que nós falamos dos princípios, né, gente? Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. Então, mesmo que nós temos várias manifestações artísticas e culturais, nós temos que entender essa convivência lá dentro da escola entre crianças. E nós, professores, somos a parte adulta, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância, construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. E os objetivos da proposta pedagógica? A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. E a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Então, gente, o que é o principal a pensar na construção da proposta pedagógica da criança? A garantia da criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens. Isso de diferentes linguagens. E ela também, dentro dessa proposta, ela tem o direito a ser protegida, direito à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, né? A dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com as outras crianças, porque nós já sabemos que é na interação que as pessoas, as crianças aprendem. E na sua integralidade, a educação não pode ser como algo indissociável ao processo educativo. E a indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Nesses objetivos também, gente, tem que lembrar a participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade.
o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de referência das turmas e à instituição. A acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. E a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Então ficou bem claro, né? Agora, na organização de espaço, tempo e materiais. Para a efetivação de seus objetivos, então o que nós acabamos de ver, gente, e para efetivar todos esses objetivos, então as escolas deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que vão assegurar, é claro, em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização, o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade, o reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças de mesma idade e crianças de diferentes idades. Os deslocamentos e movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referência das turmas e a instituição, a acessibilidade de espaços materiais, objetos, brinquedos e instruções para crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Bom, a proposta pedagógica é diversidade. Nós temos agora a proposta pedagógica, gente, diversidade, para que a gente saiba que também lá na educação infantil nós temos também a proposta pedagógica na diversidade, tem das crianças do campo, dos indígenas, e cada um necessita ter a sua própria proposta. Então, as propostas pedagógicas das escolas, elas sempre devem prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. E é nessa idade que tudo isso vai formando a personalidade da criança. Então, nós temos que ter esse cuidado sobre a valorização e esse respeito das diferenças, das diferentes culturas, das diferentes histórias das nossas crianças. A dignidade da criança como pessoa humana e proteção contra qualquer forma de violência, física ou simbólica. A negligência no interior das escolas, que às vezes são praticadas pela família, pela escola, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. Então, a escola não pode negligenciar uma família. A família também não pode negligenciar a escola. Tem que estar prevendo os encaminhamentos para as instâncias competentes.
E aí a gente olha também a proposta pedagógica de crianças indígenas. Bom, sabe que no nosso estado também nós temos as crianças indígenas. Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, com as crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças. Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade. Adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos e atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Então, a gente não pode, em momento nenhum, esquecer que aquela criança, ela tem a sua história, ela participa de um grupo e pode ser diferente da organização do nosso tempo, a organização das nossas atividades. Essa rotina toda tem que ser muito bem avaliada. A proposta pedagógica e as infâncias do campo. Bom, gente, os filhos de agricultores, familiares, né? Extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta devem reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais, ter vínculo inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como a prática ambientalmente sustentáveis. Flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações, valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural. E a proposta pedagógica da educação infantil? Bom, gente, quais são os eixos do currículo? As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira e garantir experiências que promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos das crianças. Favoreço a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por ela de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Bom, gente, nas práticas pedagógicas, agora não estamos mais falando em proposta pedagógica, mas sim das práticas pedagógicas da educação infantil. E aí nós vamos ver que nós temos os eixos do currículo. Quais são esses eixos? Então, gente, as práticas pedagógicas acompanham a proposta curricular. Tem os eixos norteadores, as interações e a brincadeira. Os eixos norteadores, gente, são os mesmos, tá? Da BNCC e das diretrizes. Então, quais são os eixos norteadores da educação infantil? São as interações e a brincadeira. São esses, tanto nas diretrizes como da BNCC. Então, nessa prática pedagógica, ela tem que promover o conhecimento da criança e do mundo. E como que vai promover esse conhecimento? Através das experiências sensoriais que nós temos os sensos, né, que nós temos no nosso corpo. E nós temos também a expressão, nós temos o corpo,
a movimentação, a expressão da individualidade e o respeito do ritmo e o desejo de cada criança. Isso é tão difícil às vezes quando um adulto ele entra num ambiente de outra pessoa, então ele acha que aquele ambiente está errado, aquela pessoa está errada. Por quê? Não teve essa prática na educação infantil. O respeito pelo ritmo de cada pessoa, o respeito pelas individualidades. E essas individualidades, essa própria personalidade, como que ela é construída? Através das experiências. E essa experiência com a interação de um com o outro faz com que todas as crianças elas passem a se entender. Porque elas fazem isso muito bem, as crianças fazem muito bem. E a imersão das crianças nas diferentes linguagens. Claro, olha o mundo de linguagem que nós temos. O corpo da gente, a fala da gente. Às vezes o bebezinho ele ainda não fala, mas ele tem uma expressão forte. Ele tem atitude. Ou ele é parado, ou ele é tímido. Fica na dele. E essa expressão, a gestual, a dramática, a música. Essa prática pedagógica também que tem que possibilitar às crianças experiências de narrativa, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Então, a criança da educação infantil, ela também já participa de vários textos dentro da sua casa. Ela vê a vovó lendo a Bíblia, ou a mamãe ou o papai, vê o papai com aquele boleto não, o talão de energia, o talão de água. Ele vê o que? O panfleto do supermercado. Então, ele já tem presença de vários portadores de texto. E esses gêneros textuais tem orais e tem os escritos que ele tem na casa dele também. E também nessa proposta recria em contexto significativo para as crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaços temporais. Essa parte na educação infantil que não pode ser deixada de lado. Eles vão fazer uma continha? Não, mas eles vão olhar a quantidade. A própria chamadinha da escola, quando conta a quantidade de alunos na salinha, quantas meninas, quantos meninos, quantos adultos, conta o brinquedo, tira o brinquedo, temos 2 carrinhos, temos 3 bonecas, temos 2 panelinhas. E toda essa proposta tem que ampliar a confiança e a participação da criança na atividade individual e coletiva, que possibilitem também situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças, nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Essa prática também deve possibilitar vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de referência e de identidade no diálogo e conhecimento da diversidade. Incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. E promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Grande, né? É muito grande a prática pedagógica da educação infantil. Por quê? Porque o tempo de aprendizagem até da criança, do seu desenvolvimento, o tempo de concentração é muito pequeno. Então, por isso que existe a rotina dentro da sala de aula. Então, essa rotina, ela tem que possibilitar
várias vivências. Então, possibilita vivência, incentiva a curiosidade, promove o relacionamento, a interação, o cuidado. Tudo isso é importante para a gente não esquecer nesses estudos. Além disso tudo, deve propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras. Possibilita a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Tá vendo quantos recursos, né, podem trazer ótimas aulinhas lá na educação infantil? A criança ouvir a sua própria fala, a sua foto, as creches pré-escola na elaboração da proposta curricular de acordo com suas características, identidade institucional, escolhas coletivas e particularidades pedagógicas estabelecerão modos de integração dessas experiências. Então, quando elabora essa proposta curricular, é que é importante olhar todas essas características, a identidade da escola deve estar presente ali. E a avaliação, né, gente? As instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação. Claro que tem que garantir procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento da criança, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, e a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças, os relatórios, fotografias, desenhos, áudio, etc. Então, é assim que procede, né, que acontece a avaliação na educação infantil. Ela deve ser através da observação. E o professor deve registrar, sim, fazer um relatório daquela criança, guardar as atividades dela, observar algumas fotos que ele tira, os desenhos. Então, a observação. Esse meu bebê entrou aqui na escola com 1 ano, ele fala 6 palavrinhas. Não, fulana já fala 10 palavrinhas, já fala 20 palavrinhas, fala 1 palavrinha, né? Todo esse relatório é importante para o professor fazer, e é assim que é a avaliação da educação infantil. A continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vivido pelas crianças. Então, gente, é a transição da educação infantil para o ensino fundamental tem que ser um processo de aprendizagem. Como a criança veio e como vai ser essa estratégia que o professor vai usar? Então, essa preocupação que às vezes o professor lá da educação infantil tem, a preocupação dele é do desenvolvimento daquela criança, mas não precisa se preocupar como ele vai chegar na primeira série. Até porque a criança ela entra no ensino fundamental, ela estava sim ainda na educação infantil. Aí lá no ensino fundamental, o currículo é mais conceitual. Documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. Nessa articulação com o ensino fundamental, a proposta deve prever formas para garantir a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando a especificidade etária sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Nunca a gente deve antecipar conteúdo do ensino fundamental. A educação infantil é educação infantil. Não importa como são as aulas dadas. O ensino fundamental, claro, já é. O ensino fundamental, ele é promissor na alfabetização, né? Então, essa foi a apresentação
das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Se você não deu um like, eu te peço novamente, dê um like. Faça um comentário para mim, tá bom, gente? Eu necessito também dos comentários de vocês. E tenha um lindo dia para vocês de estudos. Não parem, mesmo que estamos em pandemia, não podemos parar, porque quando voltarmos, temos que estar estabilizados. Beijo.